Olá, eu sou Ana Carolina Battesini. E eu sou Bibiana Fuser, somos fonos, terapeutas alimentares, professoras e agora podcasters. Esse é um espaço de comunicação em saúde voltado a profissionais e pais para trocar e compartilhar sobre os desafios alimentares na infância. Esse é o Ânimo Alimentário, o podcast que vem da alma e fala de alimentação para além do comer. Olá, sejam muito bem-vindos a este episódio, Grupo de Estudos em Dificuldade Alimentar na Infância. Por quê e para quem? E hoje com a gente um momento muito especial e até histórico. A gente tem as nossas participantes do grupo de estudo aqui com a gente. Eu estou muito feliz, eu estou super empolgada, é um carinho muito grande ter vocês aqui com a gente, ter o tempo de vocês disponibilizando para conversar com a gente. A gente vai falar de dificuldade alimentar na infância, a gente vai falar do grupo de estudo do que é, e a gente quer muito, muito, muito agradecer cada uma de vocês que estão aqui disponibilizando esse tempo para estar com a gente, é muito especial. E eu não vou apresentar cada uma de vocês, eu vou deixar que cada uma de vocês se apresente. Então, sejam muito, muito bem-vindas ao podcast e que esse seja um momento muito legal para a gente conversar, trocar e lembrar bons momentos e dar risada também. Boa noite, meninas. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez, desde setembro de 2023, que eu estou aqui no grupo de estudos. É um prazer estar aqui. Meu nome é Lidiane Bittencourt, sou de Patinga, Minas Gerais. Atuo no setor privado, né, com transtornos de neurodesenvolvimento e atualmente, faz um tempo já que eu estou mais focada nas dificuldades alimentares na infância e é um prazer estar aqui com vocês, como Bom que sempre. você está aqui com a gente. Oi, boa noite. Meu nome é Crisley, sou de São Paulo, de Santo André, mais especificamente região do ABC. É, eu comecei minha vida aí mais na disfagia, então já tem muito tempo. Da disfagia eu acabei, pelas dificuldades que vinham chegando, fui tomando um pouco de contato com as questões alimentares mais das dificuldades, de todas as dificuldades. E aí foi em 2022, no Congresso, que eu tive o contato com. Lançaram a cartilha das diretrizes de distúrbio alimentar e eu entrei na sala. Falei, deixa eu ver o que é isso, porque acho que tem a ver. E aí, de lá, que eu comecei a ir atrás de estudar sobre, porque, na verdade, eu nunca tinha estudado nada, que eu acho que a gente da disfagia é muito quadradinho, muito fechadinho. Era, né? Acho que agora as coisas estão diferentes, graças a Deus. E aí de lá que eu vim estudando, apareceu no Instagram, muito ao acaso, o Insta de vocês, quando era seletividade, e eu vi que tinha um curso, e aí eu fiz um curso online. Depois apareceu o curso que seria presencial, eu ainda mandei mensagem. O que vocês acham? Faço de novo? Não faço? Que eu já tinha feito. E aí comecei a fazer, fiz o curso de novo, que já foi outro muito diferente do gravado, já vi muita diferença, e daí depois eu entrei no grupo. Então tem um ano, acho que eu estou no grupo. O curso foi em abril, maio do ano passado, e aí depois do curso eu já entrei para o grupo. Então já tem um ano que eu estou no grupo, já estou atendendo pacientes, comecei com bastante receio, Sim. mas estou, na verdade, migrando, porque eu era do serviço público na disfagia, então fazia ambulatório de disfagia no serviço público, e aí eu saí do serviço, mudei tudo, saí do serviço público, fui para consultório, e a disfagia não chega muito no consultório, pelo menos para mim não chegou muito. Uhum. E aí acabava chegando como disfagia as dificuldades alimentares, e aí foi mudando tudo. Então tem um ano aí que eu estou atendendo, quase um ano, né? Esperei um pouquinho, que eu fiquei bem insegura, e aí agora já tô atendendo mais. Faz um ano então que tu aguenta a gente falando, né, Cris? Todo mês. Mas, Todo mês olha, conversa. não é sacrifício nenhum.
Muito pelo contrário. Tem hora que eu até falo, meu Deus, será que eu vou ver de novo assim? Porque, coitadas, acho que elas já não aguentam mais a minha cara, né? Não, a Porque tem gente o grupo, quando o adora. grupo tem a aula, eu tô na aula, aparece alguma coisa, eu vou lá, vou fazer de novo. Falo, meu Deus, de novo. E aí, até na segunda-feira, no webinário, né? Eu entrei, estava assistindo, eu fiquei bem quietinha também. E aí, depois, até no final, eu falei, gente, mas como é impressionante, assim, a gente vai. Quanto mais escuta, para mim, quanto mais eu escuto sobre, eu estou conseguindo visualizar as coisas de uma Outras forma coisas. maior, né? Então, essa coisa que vocês falam bastante de sair da caixinha, eu acho que eu estou saindo da caixinha e aí vendo por uma outra perspectiva que eu não enxergava, né? Então, eu acho que quanto mais a gente ouve, para mim está fazendo sentido, né? Agora está mais. As coisas estão se conectando, o que estava meio espalhadinho assim, cada Sim. um numa caixinha, parece que agora as coisas estão se misturando. Então, Cris, acho que. é tão bom ver vocês o tempo todo que no congresso, tu lembra que a primeira hora que eu fui falar, eu disse, fica aí, Cris, na frente que eu vou olhar só pra ti, que daí eu fico confortável, que eu sei, que eu conheço, que eu já vi o rosto várias vezes, a Cris vai ser meu Lembro. ponto, minha âncora é a Cris ali, fica É, sentada ali. é, é bom, acho que é bom para todo mundo, né? A gente está caminhando, acho que é tudo muito novo, não sei, para mim é muito novo. Então Demais. é bom, né? A gente ver as mesmas pessoas assim, pensar igual, né? Assim, se reconhecer no que o outro está falando. Eu acho que isso é muito bom. Para mim, isso está sendo maravilhoso, assim, para Que mudar legal. tudo, né? Resolvi mudar agora, acho que era hora de eu sossegar um pouco. Resolvi mudar, começar de novo. Então, está sendo extremamente positivo, assim. Eu estou bem feliz, assim. Que bom. A única constância da vida é que existem mudanças e que todo mundo vai mudar e tudo vai mudar em algum momento. Nada é sempre a mesma coisa, né? Mas, meninas, próxima que vai se apresentar. Boa noite, meninas. Eu sou a Lisandra Cunha, eu atendo aqui em Porto Alegre, um consultório particular. Eu iniciei trabalhando com fala e linguagem numa clínica privada aqui em Porto Alegre, só que era uma clínica que tinha uma equipe multidisciplinar, então tinha gastro, tinha alergistas, tinha todos os profissionais envolvidos, né, TO, e aí eu comecei a receber uma demanda muito grande em relação à alimentação e eu não sabia para onde ir, porque eu tinha um olhar muito focado na boca, eu não tinha esse olhar amplo em relação a alimentação, que é super complexo. Então, assim, eu fui procurar daí me certificar, fiz certificação, fiz vários cursos, inclusive com vocês, e aí eu fui estudando mais, porque é uma área muito complexa que a gente tem que ampliar esse olhar, né? Então, depois eu saí dessa clínica porque não tinha esse olhar, então eu preferi sair e abrir meu consultório, e hoje eu trabalho com crianças com TEA, com alimentação, trabalho ainda um pouquinho com crianças com fala e linguagem, mas o meu foco maior agora é alimentação. Muito bem, Luiz. A Liz também já faz tempo que tá com a gente no grupo, né? Acho que Ah, é, e eu desde estou o no grupo, acho que início. desde a primeira turma É do verdade. grupo de estudos. Tanto ouve a E gente foi, mais tempo que a Cris. exatamente, e para mim foi, como eu gravei o vídeo até, foi para mim um divisor de águas, assim, no grupo de estudos, né? Porque ouvir profissionais convidados de todas as áreas, e que nem eu já conversei com vocês, a gente ampliar esse olhar e ouvir uma fala de vários profissionais de diferentes áreas sobre o mesmo caso clínico, nossa, é uma experiência maravilhosa. E está fazendo toda a diferença, como eu falei já, vou repetir, na minha vida profissional e aqui na minha prática do consultório. Oi, meninas, boa noite aqui, né, nesse momento. Meu nome é Amanda Leite, estou muito feliz de fazer parte desse momento da Anima, muito legal esse espaço para conversar com os colegas que estamos ali, né, todos os meses debatendo os assuntos e poder levar essa conversa ali para todo mundo ouvir é realmente bem animador, dá um pouquinho de nervoso também, né, falar de nós mesmos sempre é bem difícil. Mas então, eu falo aqui do norte do país, né? Eu sou de Porto Velho, Rondônia. Eu sou fonoaudióloga há 9 anos e há 8 eu atendo somente na alimentação. Acho que meu primeiro ano foi meio
um pouco de tudo, linguagem, motricidade, depois eu realmente me firmei mais ali, né, dentro da alimentação. Então, na alimentação, eu estou desde os bebezinhos recém-nascidos até os maiorzinhos, e eu tenho uma atuação muito forte na neurofuncional, né? Então, minhas crianças são de média e alta complexidade, a maioria tem uma lesão neurológica, são sindrômicas, enfim. E as dificuldades alimentares, né, de modo bem geral, elas entram na minha vida ali em 2018, que foi o meu primeiro paciente consciente, assim, que eu lembro que eu falei, essa criança aqui, isso aqui não é disfagia, sabe? Isso aqui é diferente, né? E a queixa que chega, minha filha não consegue comer, ela não consegue mastigar essa carne, ela não consegue várias coisas, e a gente faz nossa avaliação tradicional e fala, não, isso daqui não é uma disfagia. Se for uma disfagia, meu pensamento naquele momento, na fase antecipatória, alguma coisa está acontecendo na antecipação desse alimento chegar na boca, e isso aqui é diferente demais, sabe? E aí, em 2018, eu participei de um congresso de fonoaudiologia hospitalar, e lá pela primeira vez eu ouvi esse termo, né? Eu falei, é isso, a minha criança tem isso daqui. E aí foi onde eu conheci alguns profissionais, né? Que eu comecei a pesquisar e ler um pouco mais. Alguns livros que tinham, era tudo muito, muito, muito novo em 2018 aqui no país. Então a gente ia tateando, assim, né? E aí, essa foi minha atuação assim em consultório, e é muito curiosa como sou. Em 2019, 2020, mais ou menos, decidi reunir ali um grupo de profissionais. Falei, que tal vocês, profissionais experientes, falarem aqui sobre esse assunto? E aí estava ali na organização, mas também como aluna, e tive o privilégio de ouvir grandes profissionais, assim, dos quais eu realmente admiro muito. E aí, ali naquele caminho, né, como profissional atendente também, participando de uma Uhum. organização, mas atendendo minhas crianças, falava, eu acho que essa fala aqui cabe muito com quem eu sou como terapeuta. Eu acho que essa fala já não cabe para mim como terapeuta, não tenho esse perfil. E a gente começa a ver um monte de perfis diferentes, formas diferentes de atendimento, e a gente fica, meu Deus, né? É um universo muito grande. Então, são aí 8 anos, né? 8 anos estudando e estudando eternamente, não parando de estudar, porque a cada dia as coisas vão ficando mais claras, né? Eu acho que não é nem que vão mudando, eu acho que a gente vai começando a conhecer mais, vai tendo mais pesquisas, a gente vai se sentindo mais seguro, vai vindo mais ferramentas, a gente vai ampliando esse olhar. E é isso, acho que eu falei muito, né? Mas é que é realmente um universo inteiro aí dentro das dificuldades alimentares, e entrar no grupo eu estou há 5 meses. Eu estou há 5 meses, eu entrei esse ano, estava namorando ali desde o ano passado, né? Eu falei, eu acho que eu vou entrar aqui agora para conversar com as colegas, e eu acredito que eu até mencionei, né, no vídeo que eu gravei, que eu achei muito diferente, assim, participei realmente de muitas coisas com muitos profissionais, né, maravilhosos, inclusive, mas eu acho esse formato que a gente fica muito à vontade, sabe? Nós, pessoas tímidas, representando tímidos, a gente fica à vontade para falar, a gente fica à vontade para trazer nosso caso. É um espaço muito aberto, assim, sem julgamento, sem, nossa, você não sabe, ou eu sei mais do que você. É realmente uma troca de vamos pegar nas mãos aqui uma das outras e, olha, eu sei isso, você sabe isso, e juntando essas informações, e a gente sai dos encontros realmente sempre assim atravessadas, né? Com muitas ideias na cabeça, e eu realmente estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje. Só um ponto, não tem falar demais aqui, viu? Vocês falem quando vocês quiserem. É pra gente conversar mesmo. Quem que vai se apresentar agora? Eu, eu Vai, sou Dani. Daniele Bastos, sou fonoaudióloga aqui no Rio de Janeiro. Atuo basicamente no SUS, em duas prefeituras aqui do Rio, né, do estado do Rio, duas prefeituras distintas, mas atuando assim com o mesmo público. Sempre atuei com criança, também como Amanda, de média e alta complexidade, né, crianças com síndromes genéticas, alterações neurológicas, mas sempre, assim, tinha um iniciozinho aí, porque como eram crianças pequenas, o iniciozinho da linguagem, mas sempre tive um olhar, assim, para a motricidade mais orofacial, né? E também aparecia, claro, disfagia. E aí, em 2019, se eu não me engano, eu fui fazer um curso de disfagia, e um dos módulos era recusa. E eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? E na hora que eu vi esse tema, né, eu lembrei de uma criança que eu atendi,
e que era um caso assim de uma criança que tinha um quadro assim, muito complexo e tinha alteração cardíaca, e aí depois da cirurgia foi para gastro, e, enfim, era uma criança com uma história realmente muito complexa e que não aceitava toque, não aceitava nada via oral, enfim. E aí, na hora dessa aula, né, eu me lembrei desse caso, né? E aí eu falei, meu Deus, o que ele tinha, né, além de todo o quadro, também era uma recusa, né, que eu nem imaginava. Para mim era uma disfagia somente, né? E, enfim, e com a questão familiar também. Então aí eu comecei a estudar, né? Fiz vários cursos também nessa área de alimentação. E como eu também faço um estudo à parte de mentalidade, nada por acaso, o que a gente coloca foco cresce, e aí os casos de alimentação começaram a crescer. Eu comecei a falar disso, né, para as pessoas que eu trabalhava, comecei a falar disso no Instagram, enfim. E aí as pessoas começaram, dentro das unidades que eu trabalho, né, sempre que tinha um caso, pedir para eu dar uma olhada. Sempre que tinha uma queixa, né, de seletividade, pediam para eu dar uma olhada, dar uma orientação, dar um suporte. E hoje, realmente, eu atendo muitas crianças com isso, né, com as dificuldades alimentares. E é isso, foi esse meu caminho aí. Estou no grupo de estudos com vocês há uns 2 anos, né? A gente está em 2025, né? Fiquei na turma do ano passado e de 2023, se eu não me engano, né? Tem uns 2 anos, mais ou menos. E, assim, é uma experiência única. Eu sempre falo, né, que, assim, todo mundo deveria participar de um grupo de estudo na sua área, porque, assim, é uma troca muito grande que a gente faz, isso que a Amanda falou, né? Que a gente não tem um sabe mais do que o outro, né? Não tem julgamento, e a gente vai caminhando, né, em prol dos casos e em prol da gente também, né? É um engrandecimento para a gente atuar e é um engrandecimento como pessoa, né? Quando a gente vai apresentar um caso, quando a gente, vocês sempre falam, né, que a gente se expõe, né, quando a gente apresenta um caso. E isso é um crescimento profissional também. Então, eu fico muito feliz de participar e é isso. Que bom. Dani, acho que tem mais pessoas que trabalham no público, mas acho que tu é a primeira que participou do grupo que estava só no público. Eu lembro que tu entrou e depois a gente foi para o congresso e tu estava lá, a gente te conheceu pessoalmente no primeiro, né, em 23, e no primeiro que a gente estava falando, eu e Bibi. E aí eu lembro que no final que fizeram perguntas, abriram para perguntas, assim, na primeira sala de alimentação que estava tendo. Tu foi a que tava sentadinha lá Eu lembro, eu tenho a imagem de tu fazendo isso muito clara na minha cabeça, tu pegando o microfone e, tipo, falando, eu quero saber como que faz, assim, no SUS e na unidade, e se eu não tenho todos os profissionais, e se não sei o quê. E eu, nossa, olha que corajosa, ela pegou o microfone e ainda fez todas as perguntas pro público. A minha referência, assim, quando eu penso a pessoa que tá no público tentando bastante, claro, outras pessoas, mas das que estão próximas da gente, eu sempre penso em ti, assim, também. E as E- ações, eu acho que é legal também contar antes da próxima pessoa se apresentar. Eu acho que é legal um ponto também que a gente fala muito são cenários, né? Isso que a Amanda falou, enfim, dos perfis. Mas quando pensa em ações, né? A gente já falou de fluxograma de encaminhamento, a gente já falou da Dani criar processos e protocolos específicos para a área dela. E isso é algo que é bem diferente do quando a gente tem o serviço privado, né? Bom, mas vamos deixar vocês continuarem se apresentando e aí a gente começa essa conversa aí. E agora sou eu. Eu sou a Bárbara Papais, eu sou a Babi, ninguém me chama de Bárbara, eu sou a Babi, sou fonoaudióloga. Sou nova no grupo, mas eu sou velha já fono. Eu sou formada há 25 anos. Eu conheço a Cris há bastante tempo, né, Cris? Lá do ABC, da especialização. Então, eu fiz uma especialização em motricidade oral, e na época era com ênfase em ambiente hospitalar, o nome, que a gente atendia disfagia. E eu sempre
tracei esse caminho, assim, eu acabei trabalhando numa clínica incrível, multidisciplinar, era transdisciplinar, há 25 anos atrás, a gente atendia na mesma sala, fono, físio, TO, e aí eu me encantei, fui fazer o Bobat, então eu tenho pacientes de média, alta complexidade, né, pacientes disfágicos realmente, e aí estava tudo indo bem, eu estava atendendo bastante, disfagia, MO, alguns casos de fala, e a vida foi tocando, né? Eu estava muito feliz nisso. E aí, mais ou menos há uns 8 anos atrás, eu atendi uma criança que era até da escola do meu outro filho, e o menino não comia. Aí eu falei, gente, mas... E aí o menino veio para mim, porque não comia, não comia, e eu olhei, eu falei, não, esse menino, uma criança que não tinha nada de motricidade, nada de alteração, um comportamento muito, né, arredio, que a gente chamava na época. Eu falei, nossa, e aí eu falei, gente, não, vai para psicóloga, não é fono isso. Eu falei, não, preciso estudar isso. Essas crianças vão começar a chegar, imagina, né? E às 7, em 2017, 2017 eu fiz o meu primeiro curso de dificuldades alimentares, que na época foi o curso lá da Patrícia Junqueira. Ela estava trazendo o curso e falando, né? Meu filho não come, meu filho come mal, o que fazer? Foi onde eu entendi, eu falei, nossa, é outro rolê, é outra história. E comecei a estudar. Aí, assim, estudei, a maternidade acabou me tirando um pouco, tenho 2 filhos pequenos, aí eu acabei não tendo tanto foco nisso, mas fui atendendo, e é isso, é o universo. Você atende uma mãe, fala para outra mãe, que vem outra mãe, sempre estudando, e enfim. Eu fiz vários cursos, eu fui neste caminho, mas eu nunca tive a luz que eu tenho agora, e acho que foi o que eu sempre falo para vocês. Vocês foram a luz no meu caminho, porque eu conheci as meninas do Anima, Bibiana, ano passado, no congresso. Então, estava lá eu, sentada em todas as salas de distribuição alimentar, todas as salas eu estava. E aí a Ana estava falando, dando uma palestra incrível, e eu estava assim, anotando que eu esqueço, anotando tudo e falando e querendo participar. E aí eu lembro que no final ela falou assim: então a gente tem o nosso Instagram, Anima Alimentar, e aí eu não entendi o nome. E eu não sei o porquê, eu olhei direto para a Bibiana, assim, ela não era do meu lado, mas meu olhar achou a Bibiana, eu falei assim, moça, aí ela, qual o Insta dela? Eu lembro disso, eu nunca vou esquecer. Ela falou, Anima. Aí eu, Anima, ai, obrigada. E aí foi assim que eu conheci, já o olho brilhou, enfim, a gente estava lá, eu tirei umas fotos delas com umas amigas. E aí, no final dessa palestra, eu lembro também que eu peguei lá o microfone com muita vergonha, mas eu falei assim, gente, eu preciso saber. Esse negócio de dar pitari é muito difícil para mim, eu não sei. E aí foi antes do consenso, do final do ano, né? Daquela publicação, e aí a Bibi, eu perguntei, me responderam, aí no final a Bibi, muito gentilmente, eu nem sabia quem eu era, na fila do pão, estava eu, a Bibi falou assim, olha, teve um summit, isso, falou um pouco para mim, ela falou, olha, a gente tem, quer meu telefone? Eu te mando o artigo. Eu falei, nossa, que menina legal. Eu falei, não, obrigada. E ela me mandou, e aí eu comecei a seguir, eu descobri o grupo, eu falei, gente, é isso. E aí, eu fico ansiosa, porque é um lugar que tem, é o que vocês estavam falando, assim, tem muita troca, né? Eu sou formada há 25 anos, mas eu sei muito menos, talvez, né, do que a Amanda, por exemplo, que está hoje fazendo isso exclusivamente, por exemplo, né? E mesmo assim, quem faz mais, quem faz menos, a gente troca e apresenta caso e dá aquele alívio, falar, nossa, estou fazendo alguma coisa que eu estou indo pelo caminho, obrigada, Senhor. E aí, e é isso, eu fico ansiosa para depois a gente pode falar disso, mas eu fico ansiosa por conta das pessoas que vêm falar pra gente. Eu fico esperando o programa, eu pego babá para vir de terça, na primeira terça, segunda terça do mês, vem a babá para as crianças ficarem longe, porque é realmente importante. Tem muita atualização, tudo muito novo, muita evidência, vocês trazem muita coisa. Então a gente consegue ter muita novidade, mas num ambiente muito leve. Então eu fico lá na minha ansiedade. Mas eu acho que é isso. Eu tô com o meu hiperfoco no ânimo agora. Qual é o seu hiperfoco, Bárbara?
seguindo, fazendo curso, ouvindo podcast. Eu sou muito íntima de vocês, Ana e Bibi. Vocês nem sabem. Eu entro no carro, meu filho fala de novo, a tia vai falar, mãe, porque já entra no Spotify. Mãe, põe música hoje, de novo a tia vai falar. E aí Coitado é das isso. crianças. Não, ele fala, olha, meu filho de 5 anos já sabe até a diferença de dar pitari. A gente pode reunir eles para fazer um podcast, Babi. A gente chama as minhas filhas, chama outras crianças que escutam e a gente faz uma conversa. Mas é Eu não legal. sabia dessa história de vocês e do passado e passado antigo. Eu não sabia essa história. Eu acho legal lembrar disso porque são histórias, né? Agora as meninas estavam contando e realmente foi assim mesmo. Eu lembrei da sala, lembrei de tu sentadinha lá anotando e realmente foi bem assim, é verdade. Bom, e agora? Quem vai se apresentar? Agora sou eu. Boa noite, meninas. Primeiramente, queria agradecer, então, o convite, essa responsabilidade de estar aqui, né? Eu me chamo Laura, sou fonoaudióloga, eu moro aqui em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Fui colega da Ana durante a faculdade e eu, logo depois que me formei, comecei a trabalhar no hospital, com disfagia, eh, tanto adulta quanto pediátrica, mas também sempre atendi, assim, tive interesse mais na área infantil, né? Apesar de, quando a gente está num hospital de interior, a gente tem que fazer de tudo um pouco, né? Porque, imagina, há 11 anos atrás, eram pouquíssimos profissionais nas instituições, então a gente tinha que mostrar muito a nossa profissão e o que a gente estava fazendo e fazer um pouquinho, né, de tudo. E então eu depois ali, agora eu fiquei sabendo no podcast, eu fiz o curso então junto com a Babi lá em 2017. Eu tinha uma paciente que ela apareceu também. Imagina, a minha família é de uma cidade muito menor ainda do interior e eu atendia uma vez por semana lá. E apareceu uma criança com uma recusa alimentar numa cidade de 7.000 habitantes. E aí, meu Deus, né? Eu vou ter que estudar. Comprei livros, fui estudar, fui pesquisar. E quando saiu o curso em 2017, eu também fui para São Paulo, fui lá fazer o curso e comecei a estudar mais, fiz outras formações e comecei a atuar, então, desde 2017, e 2018, com as dificuldades alimentares, né? Sempre focando em tentar entender um pouco mais o que que era isso, porque na minha cabeça tinha muita disfagia ainda, né? Disfagia neopediátrica, e também o quanto isso se relaciona, porque às vezes a criança é, tem um pouco de tudo, né? Tem uma dificuldade, mas também tem uma alteração orgânica. E eu acho que, junto com a Dani, ali eu estou no grupo de estudos desde 2023, e também atuo com SUS, né? Então eu trabalho ainda no hospital, né? No turno da manhã e no turno da tarde eu atendo no consultório. E no hospital eu atendo UTI, né? O Natal e pediátrica e o ambulatório de follow-up. Então a gente acaba vendo esses reflexos dessas crianças que tiveram traumas durante a internação e que têm dificuldades, né? E o quanto isso é novo e o quanto precisa se falar sobre isso para as equipes, né? Para os médicos, para a equipe multiprofissional, para a gente cada vez mais difundir o nosso trabalho e o trabalho, né, interdisciplinar, transdisciplinar relacionado à alimentação. E outra luta que eu venho há muito tempo é da gente que quem trabalha, acho que várias meninas já trabalharam em hospital, sabem como é que é, né? Ah, criança está estável, precisa comer. Mas em que ambiente essas crianças estão comendo, né? Então, isso é uma luta que eu já venho há muito tempo, da gente tentar. A gente sabe que o hospital é aquele ambiente, a gente também às vezes não vai conseguir mudar, mas de que forma a gente consegue chegar nessas crianças, nessas famílias, mudar um pouquinho esse contexto para a gente não gerar trauma nessas crianças, né? Então, essa luta do SUS é também é difícil, né? A gente conseguir, porque interior são poucas UTIs, então precisa liberar leito, tem outro paciente precisando, a gente sabe que é algo importante, mas a cada pouquinho que a gente puder falar para alguém e puder tentar levar mais informação, e eu acho que o grupo também traz isso, a gente poder dividir essas nossas angústias, a gente poder
conversar, de que forma que a gente pode levar essa informação para outras pessoas, né? As meninas fazem, né, também os materiais, nos mandam para a gente poder estar divulgando e compartilhando. Então, acho que isso é muito enriquecedor. Além da gente, aqui eu acho que hoje a gente está só em fonos, mas a gente tem os colegas de outras áreas que participam do grupo, então acho que isso é muito importante, a gente poder ter essa troca, a gente poder ter um olhar ampliado, ter um start que vem assim do outro colega, né? Então isso muda muito assim a nossa visão enquanto profissional, enquanto pessoa, eu acho que a gente tem um olhar mais humanizado para tudo que a gente faz, né? Quando a gente sabe que a gente pode trocar com outras pessoas, que a gente não está sendo julgado e que a gente está tentando lutar pelo melhor, né, do mundo das crianças, né, do desenvolvimento dessas crianças. Então, acho que isso é muito legal, um espaço muito seguro da gente poder discutir e compartilhar. Sim. Vou Sim, começar a chorar. Tô emocionada, tô dizendo que eu vou começar. eu ia dizer, quase dá pra pegar a fala delas a gente fez pra quem tá ouvindo o podcast, né? A gente pediu para as meninas se elas queriam falar alguma coisa, porque fechou 2 anos do grupo de estudo. Nossa, esse podcast é uma comemoração dos 2 anos, Eu agora que eu ia me falar, toquei. anotei para falar isso. Ah, nossa mente, né, Viviana? Mas sim, faz 2 anos de abril de 23 que a gente fez um grupo fechado de 4 encontros. Primeiro eu tinha participado do da Fontanese. A Fontanese e a sócia dela, a Patrícia, que é TO, elas tinham um grupo que acontecia assim, 4 encontros, elas escolhiam uns temas, e eu falei, nossa, eu quero participar. Quanto que é? Eu sei que vai começar amanhã, e ela, não, Ana, pelo amor de Deus, entra aqui, tu tá como convidada, então, e dela deixou eu participar. E aí eu achei muito incrível esse processo de conversar junto, né? De poder ter. Era um modelo um pouco diferente do que a gente faz agora, porque tinha os temas e tal, mas aquela primeira vez que a gente fez. A gente tinha feito uma vez antes, né? Quando a gente montou o curso em 2021 A e, gente a- fez em e agosto, né? juntou umas pessoas e apresentou para elas, ficou dúvidas delas de coisas. A Lizzie Siqueira estava, Laura, nesse grupo. Aí a gente disse, vamos fazer, então a gente fez 2 encontros de grupo de estudo com elas, mas era pontual por aquilo. E aí a primeira vez que a gente oficialmente abriu e fez para todo mundo foi em abril de 2023. E a Laura já tava, acho que a Liz também, porque a Nath tava como convidada. Tu tava então, né, Liz? Eu lembro que eu acho que tu já Sim. tava. Que foi esses 4 encontros em abril e março ali. Aí a gente, ó, não sei se esse jeito. Vamos tentar abrir para fazer como se fosse mensalmente a pessoa pode entrar, pode se inscrever, fazer uma subscription, né? E continuar. E aí as outras que já estão com a gente 23 entraram. E sim, eu queria comentar que a Laura disse que só tem fonos e tem só fonos aqui, mas não foi por acaso. Não foi a gente que organizou assim. A gente perguntou quem que queria do quem está participando dos grupos participar aqui do podcast. E aí tem TO também, que faz parte do grupo. Já teve pediatras que participaram, psicopedagoga, porque teve um momento que teve psicopedagoga junto. Mas aqui a gente tá só em fono, por acaso. E E também. Pode falar, Bi. não, continua, depois eu vou. Eu pensei em comentar um pouquinho como o grupo funciona, porque a gente não chegou a falar isso, mas se era isso que tu ia falar também, vai, pra não ficar só eu. Não, pode, depois eu comento. Eu pensei em dizer um pouquinho como funciona, né? Porque quem tá ouvindo e, tipo, a gente todo mundo se apresentou, que tá participando do grupo, mas a gente não comentou muito como é, mas é um grupo que é todo mês a gente se encontra, que agora são 2 grupos, mas era um grupo uma vez no mês. A gente faz, uma pessoa traz o caso clínico, conta como é que foi o histórico do paciente, como que tá fazendo, quem participa, e depois a gente discute um artigo científico que tem relação com esse caso, ou com o assunto desse caso, ou de uma forma ampla, que às vezes não fica tão específico, né, num ponto só. Às vezes os casos são mais complexos e a gente não chega num negócio só. E aí também tem dias que a gente convida alguém para vir falar. Então, mês passado teve uma TO, já teve, esse mês vai ter uma psicóloga, e talvez a TO de novo. Já teve Nutri que veio falar, já teve Fono também, que apresentou um artigo que escreveu. Então, a gente vai modificando um pouco nesses encontros que são com pessoas, mas se não é essa estrutura. Isso. Boa. Pode falar, Lid. Eu queria, na verdade,
só complementar, assim, porque eu já falei para vocês duas, gostaria de deixar registrado aqui, porque apesar de ser um grupo de troca de experiências, é incrível e o maior diferencial do grupo é o quanto vocês se preparam para estar com a gente, o quanto vocês se preocupam em trazer um conteúdo de qualidade, assim, de trazer artigos, ser sempre baseado em evidência. Então, assim, além dessa troca de experiência, a gente encontra aqui conexão, acolhimento, conhecimento, ciência, vivência. Então, por que que eu acredito no grupo, sempre acreditei, sempre torci muito pelo grupo, para ele que ele cresça, porque ele é um pacotinho completo mesmo, assim. E vocês duas, vocês se preocupam, né? Apesar da gente também ser só profissional e a gente também trazer cada um a sua experiência, a sua vivência nos diferentes cenários, vocês estão ali sempre mediando para que seja o mais completo e que a gente consiga extrair o melhor de cada encontro que a gente faz. Então, esse grupo, né, a gente está aqui nesse podcast, esse grupo está crescendo, hoje vocês já, né, são 2 vezes por mês, antes eram 4 encontros, né? Depois passou a ser mensal e agora 2 vezes por mês, não é à toa, tá? Então, assim, parabéns e que todo mundo que esteja, né, assistindo esse podcast possa ser impactado mesmo a esse tipo de trabalho, né? Porque não é só abrir um grupo. Ah, vamos fazer um grupo? Não. Tem muita responsabilidade, muito trabalho. Eu já falei isso para vocês, é perceptível o quanto que vocês trabalham duro para fazer o que vocês fazem. Obrigada. É Eu lembrei de verdade. uma E outra mensagem coisa, bem específica que tu mandou, Lid. Tu falou, eu acho que foi naquele. A gente começou 23 passado por mês e tu participou de uns 2 ou 3. E aí a gente falou que ia fazer no outro ano. E eu lembro de tu escrever pra mim algo assim. Falei, mas não tem muita gente, ou a gente não tem ainda um grupo grande. Eu não lembro o que que eu dei uma reclamada de alguma coisa que eu faço às vezes. E aí tu disse, Ana, vocês têm que persistir, isso é um grupo muito legal. Não importa se tem 3 ou 4, se tem 10, o que essas 3, 4 vão ter várias outras crianças. Não foi exatamente isso que tu falou, mas eu lembro de ler essa mensagem. E depois, quando a gente tinha 2 grupos que eu te mandei, Lid, tem 2 grupos agora, porque tu ficou um tempo sem participar, porque tu não podia no dia da terça, né? E aí eu falei, agora vai ter na quarta, e tu viu só? Eu falei pra vocês persistirem, que vocês insistiram nisso, e olha como vocês têm 2 grupos agora. Eu lembro muito bem dessas 2 mensagens que tu mandou, dizendo, não, é importante, e depois, olha aí, não falei? E eu fiquei, isso aí, tu falou. não, pelo amor de Deus, vocês não podem acabar com o grupo nunca. Não, a Eu acho que gente o não. grupo tem que ser Nada é ad permanente nessa vida, eu eterno. não prometo. Eu me sinto sufocada a pedir promessas desse jeito. Nada é permanente. Então eu quero E falar é outra de coisa uma que a forma Lisandra tão. quis falar na frente. Vai, Não, Lisandra. não, eu ia só complementar que assim, o que é legal do grupo é que de uma forma tão leve, elas são tão generosas de passar conhecimento pra gente e sempre muito atualizadas. É muito legal participar desse grupo. É. Meninas, eu O que preciso eu, fazer o um que eu ia comentário. falar, Dani, tá? eu só vou te interromper, porque assim, a gente está gravando o podcast, quem está ouvindo o podcast, a gente convidou as meninas para a gente contar do grupo de estudo, e elas estão vindo aqui, e isso para mim é uma homenagem, isso não é um podcast qualquer. Vocês estarem falando isso, é que fique claro, a gente não pediu depoimentos, a gente não, e aí não se sintam, eu sei que vocês não estão se sentindo na obrigação de fazer, mas é realmente, muito obrigada. Então, eu só precisei interromper isso, porque, não, as meninas estão falando, será que eu. E eu tô sentindo isso como uma homenagem ao grupo de estudo, entendeu? Isso é muito gigante, isso é muito gratificante. Então, assim, Dani, desculpa. Não, imagina. Não, o que eu ia falar é que o que também é muito legal no grupo é que vocês nos estimulam muito, né? Vocês querem que a gente, de fato, participe, contribua com os casos, claro, quando não é nosso, é da colega.
que a gente fale, que a gente coloque as nossas ideias. E isso é muito legal, porque assim, a gente não fica só como ouvinte, né? E para ter coisas até assim que beneficiem também os casos que a gente está atendendo quando a gente não apresenta, mas que a gente coloque, que a gente pratique a escuta do caso, né? Os outros profissionais apresentam e que a gente também coloque, né? A nossa atuação, o que que a gente faria naquele caso se fosse nosso, isso é muito legal, né? Porque a gente não fica só como ouvinte, né? Então, eu acho isso também fantástico no grupo, né? De estudos, por isso que eu falo que ele é engrandecedor, pela troca, pela experiência, pelo que a gente aprende também, pela base científica que a gente está tendo, né, para nossa atuação. Acho que isso é muito fantástico no grupo, é muito E a legal. gente faz E uma por isso que eu não bagunça, quero né, perder. também, porque a gente se encontra. A gente se encontra. E a Dani, eu não conheço, eu não conhecia ainda, né? A gente não se conhece pessoalmente, então, enfim, exceto a Cris. E a Dani, a gente estava no curso agora do Godei. Tinha mais, a Amanda também estava, né, Amanda? Tava. Quem mais estava? Eu não lembro todo Natia. mundo, mas A assim, Natália, nós Lid, tu tava no Godei, né? Não? Fui não. não, a Lid Não, a não. Lidiane não foi. A Célia estava lá, enfim. Quando a gente se encontrou, gente, eu participo do grupo há 3 meses. Eu não tô. E a gente se encontrou aqui em São Paulo, no curso do Godei, enfim, foi um evento de alimentação. E a gente estava tão orgulhosa de participar do Anima, a gente só faltou colocar uma camiseta. E aí a gente tirava foto e ficava falando. Bárbara. E aí todo mundo, gente, essas meninas. E a gente queria almoçar junto, a gente fazia uma bagunça naquela padaria. A gente se divertiu, mas de verdade, eu acho que a troca, ela acontece. Eu já fiz muito curso, né? Eu sou a louca do curso, e é muito chato quando você se propõe a estar com um grupo de troca, de discussão, a um curso, e as pessoas parece que ficam escondendo, sabe? Parece que fala sem querer falar. Eu vou fazer aqui, do próximo curso que eu fizer vender, eu falo outro, e eu acho que é isso que não existe. Por isso que a gente sente, aí a gente fala mesmo, e não é patrocinado, a gente não foi paga por ela, mas é isso, porque é muita. Além da troca, vocês oferecem muita informação, e a gente fez aqui, a gente criou aqui uma comunidade, uma família, a gente se sente tão à vontade para falar, para perguntar, vira e mexe, gente, estou com uma neném, pelo amor de Deus. E aí, quando a gente se encontra, parece que a gente se viu a vida inteira, né? Isso é muito legal. E dá força, e a gente tem força para falar do que a gente está fazendo. Quantas vezes eu queria falar, mas eu me sentia meio assim, puta, será que eu vou falar besteira? Eu morro de medo de falar besteira, eu falo pra caramba. Deixa eu segurar. Hoje não, hoje a gente tem tanta troca que hoje eu saio falando, posto no Instagram, coisas que eu não fazia antes. E a gente vai atingindo, né? E é uma delícia. A Babi falou, né, desse encontro que a gente teve lá. Eu sou muito tímida, né, gente? Eu fico no cantinho, eu chego, eu sento, eu fico ali no meu cantinho. Dificilmente vou falar muito com todo mundo, falo geralmente com quem eu conheço um pouco mais. E as meninas me reconheceram e falaram: Amor, é você? Vem aqui tirar foto. Eu falei: eu vou, porque, né, às vezes dá a impressão que, nossa, é que realmente é timidez mesmo, né? Acho que na internet a gente consegue, às vezes, falar um pouco mais fácil, ali é um celular no rosto, enfim, mas quando vai para esse convívio mais de pertinho, né? Eu achei muito legal, assim, todo mundo realmente muito, muito solícito, deu um abraço, vamos tirar uma foto, né? Jantamos juntas um dia, e foi muito legal, assim, muito, muito legal mesmo. E para quem não foi, a gente sentiu isso tudo, viu? Eu olhava no Instagram e assim, ai meu Deus, como eu queria estar junto com elas. E tem uma história disso, meninas. Não sei se a gente contou para vocês, mas teve uma das pessoas que estava no evento que mandou mensagem para a gente dizendo que não viu as sócias lá. Mas daí nós falamos, não, mas é porque a gente não tava. Uma pessoa me mandou, eu não vi a tua sócia lá, mas ela tava. E eu disse, não, não era ela que tava, eram as meninas do grupo de estudo. É Então, verdade. isso foi muito potente, porque
não estar lá, mas estar, e obviamente você sabe o tanto que a gente queria estar lá pelo momento que foi, né? O marco que foi ter isso no Brasil e poder discutir isso e ter pessoas. A gente foi muito engraçado aquela semana porque o Instagram era. O nosso Instagram, particularmente da Anima, ele tava. As pessoas que estudam isso estavam todas lá, né? E era mais ou menos quando era a época do Congresso, que tava muita gente no Congresso compartilhando. E aí a gente recebeu uma mensagem, eu não encontrei a tua sócia. A pessoa me mandou pra mim, eu não encontrei a tua sócia aqui, onde é que ela tá? Eu não consegui falar com ela. Eu falei, não, mas é que ela não tá. Não, mas tem alguém aqui da Anima, né? E não é que e tinha, e daí isso foi muito, muito legal, assim, muito. Eu vou passar a palavra, eu só queria contar que eu acho uma coisa muito legal, que na fala de todas vocês tem um ponto em comum no momento que começou a trabalhar com dificuldade alimentar. E lembra muito do que quando a Anima, antes de ser Anima, quando eu e a Ana nos encontramos para discutir algumas coisas de trabalho, o nosso ponto também em comum foi atender um determinado caso e entender que aquele caso não é só disfagia. Essa criança não está comendo só porque ela não consegue engolir. É algo maior que isso, e aí sair para buscar o que é esse algo maior que isso, sabe? Então eu achei muito interessante que vocês trouxeram essas questões e todo mundo lembra de um caso que marcou nesse ponto. E eu lembro que no primeiro curso que a gente deu, um dos casos ou que eu apresentei, não, a gente no segundo ou terceira turma que a gente incluiu o caso médico complexo, foi um caso médico complexo que eu atendi, que eu vi que não, isso não é só disfagia, ele veio encaminhado para disfagia, ele tinha atendimento 7 dias na semana. E não era sobre isso. Aí trabalho em equipe, e aí entender e buscar mais, sabe? E realmente é um assunto novo, mas agora a gente está ganhando mais propriedade para falar, e essa propriedade está sendo construída. E vou pegar a tua fala, Dani, que eu achei muito poderosa, de ter o espaço de apresentar o caso também ser um ensaio para a gente, enquanto profissional, apresentar para colegas, né? Esse desenvolvimento de eu tenho grupo para eu tenho que apresentar para outros colegas, eu vou estar aberto a receber essas outras sugestões, porque quem está com a gente desde o primeiro encontro sabe que já aconteceu pessoas que não estavam preparadas para receber o que o grupo tinha para dizer. E foi apresentar numa posição muito defensiva. Então, a gente sabe que estar ali apresentando um caso não é para qualquer pessoa, a gente precisa estar disponível, mas no momento que a gente vai aprendendo, e também não é para gente, não é algo fácil para gente, tanto para mim e para Ana, abrir um grupo de estudo e falar, vamos discutir. É muita responsabilidade ouvir o caso de vocês. É confidencial, vocês estão trazendo coisas confidenciais que a gente tem que ouvir, processar num cenário que não é o mesmo do de vocês. E aí, a gente não tem como saber se vai dar certo, se vai dar errado. A gente vai pipocar as informações, juntar as pecinhas que a gente tem e tentar construir isso junto. Então, o grupo, ele é muito significativo para nós. Ele é um espaço onde a gente consegue construir, a gente consegue crescer, a gente consegue aprender junto com quem está com a gente. E uma coisa que a gente fala o tempo todo, ele só existe por causa de vocês. Não é por causa de mim, da Ana. É porque vocês estão ali disponíveis para trazer. Então, isso é algo que é muito, muito importante. De novo, eu pulei na frente aqui, né? De quem? Quem Sabe o quer que eu falar? acho o máximo do grupo, assim? É um curso, a gente faz o curso, por mais que tenha um viés prático, ele é muito teórico, né? O curso não tem, acho que tem um tempo, pela dinâmica e tal, ele é muito teórico. E o grupo, acho que traz mesmo assim, não é o meu caso, é um outro, uma colega trouxe um caso, mas a gente, no caso do outro, a gente vai reconhecendo algo dos nossos, de algum dos nossos, e isso fica tão prático, é uma coisa, é muito dinâmico, e isso acho que faz muita diferença, assim, no que a gente vai fazer na nossa atuação. Acho que faz muita diferença porque a gente tem a parte teórica, que eu acho que tem que ter, eu acho que isso é fantástico ter a parte teórica, né? Também não fica naquela coisa de fazer sem um embasamento, mas sai daquela coisa do curso
e te põe na prática, né? Você vai vivenciando aquilo, mesmo que seja no caso do outro, você está vivenciando aquilo o tempo inteiro. Então, acho que isso do grupo é o diferencial do grupo, né? Acho que assim é a abertura que tem, acho que não são, acho que assim, vocês conduzem de uma forma muito legal isso tudo, hum, e acho que as pessoas que estão ficando no grupo também têm esse olhar, né? De estar mais aberto, de ouvir talvez aquilo que não via antes, assim, não tem uma coisa ruim, né? Acho que se aconteceu foi lá atrás, né? Acho que ultimamente não anda acontecendo, Não, porque acho que as pessoas não. que foram ficando são pessoas que têm esse mesmo jeitinho, assim, ok, vamos lá, vamos escutar, realmente, eu não sou dona da razão, ninguém é, né? Mas acho que juntou, veio um grupo de pessoas que tem essa humildade, que tem essa paciência, às vezes tem gente que não, né, falta paciência de ouvir o outro. Acho que juntou um bando de gente que tem a mesma característica, assim. Eu não vejo ninguém destoar, né? Tá entrando, cada vez que entra gente nova, você fala, né, vamos ver, tal. Você fica, qual será que essa pessoa está pensando? Mas são pessoas sempre muito abertas a ouvir tudo isso. Eu acho que nada é por acaso, a gente se encontra na vida por alguns motivos aí. Eu acho que isso é muito interessante.